Meus queridos amigos e amigas da doutrina espírita, em especial da Casa da Família Espírita, que nos acompanham já há alguns anos, eu venho mais uma vez aqui nesse momento de afastamento, nesse momento de isolamento social, trazer a minha palavra. Preferiria, evidentemente, estar junto de todos, né, transmitindo tudo aquilo que eu penso, aquilo que a espiritualidade me passa, presencialmente, mas é o recurso que nós contamos nesse instante. E nós devemos agradecer a Deus por estar passando por esse momento e, ao mesmo tempo, o homem ter já desbravado muitas frentes de tecnologia que nos permite, então, usar mais uma vez desse recurso aqui. Hoje nós vamos falar sobre o pedir e a nossa vontade, que são dois sentimentos que povoam o nosso mundo interior. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, não daquilo que eu conheço, mas daquilo que a espiritualidade passa e que a gente aprofunda alguns estudos nesse sentido. A prece é tratada na pergunta 659 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é: qual a finalidade da prece? Por que da prece, afinal? Né? Então eles alinham 3 finalidades da prece. O primeiro é louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é reconhecer a grande presença divina em nossas vidas, né? Demonstrar o nosso amor a Deus, mesmo sem compreendê-lo, né? Porque nós nos encontramos ainda no degrau da escala evolutiva, né? Ou até poderíamos dizer da escada evolutiva, porque nós estamos realmente cumprindo em cada vida um pequeno degrau e às vezes até estacionamos e não conseguimos avançar mais. Mas no degrau em que nós nos encontramos, nós não conseguimos ainda estabelecer uma compreensão maior acerca de Deus. Ouvimos falar, formamos algumas imagens antropomórficas dentro da nossa mente, né? Como se ele fosse uma criatura com feições humanas, mas o fato é que nós não compreendemos ainda, e não compreendemos porque só o compreenderemos à medida em que nós avançarmos mais, em que nós galgarmos outros degraus na escala evolutiva, e pouco a pouco nós vamos ampliando a nossa capacidade. Eu diria que hoje em dia aqui na Terra nós nem temos algum padrão, né, que nos permita estabelecer uma ideia exata do que é Deus, né? Porque eu acho que a nossa linguagem ainda é até muito empobrecida para explicar a tamanha grandeza. Então o que nós vemos de Deus são os resultados das suas ações, resultados do seu amor, né? Que é toda a criação que está no nosso entorno, no mundo em que nós vivemos. Então louvar a Deus é isso, é a gente ter esse respeito mesmo sem tê-lo compreendido. Porque o fato de compreendê-lo não elimina a nossa capacidade de crer em Deus, de ter a fé em Deus, né? Porque a fé é essa ligação. Né? Tem uma frase que diz: a fé é se jogar no escuro nos braços de Deus. E literalmente é isso, nós nos jogamos no escuro. Nós não compreendemos, mas nós temos o sentimento, a fé é sentimento, temos o sentimento de que Deus existe e que Ele nos protege e que Ele nos ama, mas compreender esse amor ainda nós não compreendemos. Então, voltando à questão da prece, o primeiro é louvar, o segundo é pedir, que nós já comentaríamos logo a seguir, e o terceiro item, né, são 3 itens: louvar, pedir e agradecer. Agradecer, eu acho que a gente não precisa nem falar, a gente tem tanta coisa para agradecer. O fato de eu estar aqui podendo falar com vocês e vocês poderem estar me ouvindo já é algo que a gente precisa agradecer a Deus, né? Porque muitos
talvez no mundo, milhares de pessoas acordaram no dia de hoje sem poder se expressar adequadamente, né? Então, se a gente, e todo mundo já viu, a figura de uma criança se desenvolvendo no ventre materno, elaborando suas formas, todos nós passamos por isso. Nós também um dia tivemos no ventre, na casa uterina, né? Nessa nave mágica que nos trouxe a vida, que é o útero de uma mulher, e ali nós elaboramos as nossas formas e devemos agradecer a Deus por isso. Esse é o primeiro ato de agradecimento. Deus é o dom da vida, é o dom de ter nascido, é o dom de estar aqui, aproveitando essa oportunidade que não é à toa, não viemos a passeio, né? Nós temos uma missão para conosco mesmo nessa vida, né? Que é procurar alargar um pouco mais as fronteiras do nosso conhecimento e principalmente afilar os nossos sentimentos, né? Então, agradecer o dom da vida, agradecer pelas pessoas que convivem com você. Você não está sozinho no mundo, há quem te ame, há quem você ame. Agradecer pela possibilidade de respirar com tanta liberdade, sem sentir nenhuma dor. Agradecer porque essa noite você conseguiu dormir a noite toda sem ter uma dor sequer. Então a gente tem muito a agradecer a Deus. Mas nós vamos falar mais do pedido, que é o grande foco disso que eu estou querendo colocar. E o pedido, ele nos enseja uma janela de vários ângulos de observação. A primeira dessas observações que eu faço é por que nós precisamos pedir a Deus. Se Deus é onipotente, tudo pode, é onisciente, tudo sabe, por que essa necessidade de eu pedir algo a Deus, se Ele conhece profundamente os meus pensamentos e sentimentos, se Ele sabe dos meus pensamentos mais íntimos, né? Deus me conhece com profundidade, Ele sabe aquilo que eu quero. Então por que há necessidade de eu pedir alguma coisa a Deus? Na realidade, Deus não precisa que nós peçamos alguma coisa, mas nós sim é que precisamos de pedir, porque o ato de pedir é um exercício de humildade e de confiança. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós estamos revelando primeiro a nossa humildade de que nós necessitamos de Deus aqui nessa existência. E o segundo fator também é que nós pedimos porque nós temos uma grande confiança, uma irrestrita confiança no poder divino de nos auxiliar em tudo aquilo que nós necessitamos. Somos frágeis, pequenos, derrotáveis, né? Para passar pela vida. Então nós passamos pela vida porque nós temos a proteção divina. E mesmo aquele que não crê em Deus, certamente ele não está alijado, não está alheio à proteção divina. Mesmo assim, ele recebe essa proteção de Deus, mesmo que ele não acredite. Ele apenas tem o ato da ingratidão de não acreditar, mas ele é protegido da mesma maneira. O segundo fator que nós também nos cabe refletir é o que nós devemos pedir. O que eu posso pedir a Deus, afinal? Será que eu sei pedir? Tem um aforismo atribuído à a Santa Teresa d'Ávila, que ela diz assim: há mais lágrimas nas preces que foram atendidas do que naquelas que não foram ouvidas. Então, nós pedimos, recebemos, e quando recebemos aquilo que nós pedimos, muitas vezes isso é causa da nossa infelicidade. Então, nós temos ainda uma visão muito infantil acerca do que nós devemos pedir a Deus. Haja vista que tem muitas criaturas que pedem a Deus o sucesso,
que pedem a Deus o dinheiro farto, né? Então é uma forma, né, de revelar que nós não estamos preparados para pedir. Ninguém pede a dor, e no entanto é a dor que nos leva por caminhos mais nobres, mas ninguém pede. Tem um atleta americano que ele ficou tetraplégico com 24 anos de idade. Então ele tem uma prece muito linda, que ele agradece a Deus pela saúde, agradece a Deus pelas conquistas, por tanta coisa, mas no final ele coloca assim: eu agradeço, Senhor, principalmente por não ter me dado tudo o que eu pedi, mas por ter me dado tudo o que eu necessitava. Então, invariavelmente, nós não pedimos aquilo que nós necessitamos, nós pedimos aquilo que nós queremos. E, na realidade, nós não sabemos exatamente o que queremos. Porque hoje nós pedimos alguma coisa, obtemos, e lá na frente nós conseguimos enxergar que aquilo que nós pedimos só veio nos trazer infelicidade. Ou por outra, muitas vezes nós desejamos tanto uma coisa, e essa coisa não vem. Seja um trabalho que a gente sonhava, seja um casamento com alguém que a gente desejava, e na realidade, com a passagem do tempo, nós amadurecemos, nós ampliamos a nossa forma de ver o mundo, e nós conseguimos compreender que na realidade nós ganhamos da vida aquilo realmente que foi muito melhor para nós, né? Arrumamos um emprego que nos deixou mais felizes e que nos possibilitou uma segurança maior. Casamos com uma pessoa que teve uma verdadeira comunhão espiritual conosco, ao contrário do que talvez um dia nós pensamos. Então, é confiar em Deus, né, e pedir que Ele nos dê aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós desejamos. E a segunda questão é por que as nossas preces nem sempre elas são atendidas. Muitas vezes eu peço tanto a Deus e aquilo que eu peço não me chega. Eu não obtenho aquilo que eu pedi a Deus. Eu me lembro de uma passagem na vida de Jesus em que o Cristo, talvez ele se encontre no momento mais humano da sua vida. É aquele momento em que ele mais se aproximou da criatura humana, naqueles instantes derradeiros da sua existência, naquele momento que antecedeu o seu suplício, o seu martírio e a sua morte. Ele se dirige a Deus: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Então, quando nós não obtemos alguma coisa, nós precisamos compreender que existem situações que já são definidas antes mesmo de a gente ter voltado a esta vida. A famosa colheita daquilo que nós semeamos e que nós precisamos colher. Isso é imutável. Eu não vou conseguir mudar circunstâncias da vida pelas quais eu pedi, e não me lembro hoje, pedi em outras vidas. Não vou conseguir mudar aquilo que eu necessito para o meu próprio aprendizado. São situações kármicas, são caminhos pelos quais eu preciso transitar, faz parte do meu aprendizado. Então, por mais que eu peça, Deus não modificará aquilo que eu necessito, e para o meu próprio bem. É a grande pedagogia do sofrimento. Então, quando eu não obtenho alguma coisa, eu tenho que compreender que o motivo tem para que essa coisa não tenha vindo até mim. Então, nem tudo que eu peço, eu obtenho. Então, o que nós devemos pedir a Deus, sobretudo, é sabedoria para saber pedir aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos.
deixar nas mãos de Deus, que Ele nos dê aquilo que realmente nós precisamos. E para finalizar, nós falaríamos um pouco agora com relação à vontade. Quando nós fazemos alguma coisa, quando nós fazemos uma prece e fazemos um pedido, esse pedido representa uma vontade nossa. Por mais que não pensei, nossa, eu estou pedindo alguma coisa que eu pensei, que eu desejo, não. Porque quando eu chego a pedir alguma coisa, é porque eu pensei e só vou pedir aquilo que eu quero. Eu não posso pedir aquilo que eu não quero. Então, quando você pede, você está pedindo alguma coisa que já existe dentro de você. Você já gerou dentro de você um desejo. E esse desejo, essa vontade, ela já movimentou as energias da vida para que você venha a obter aquilo que você está querendo. E todos nós temos o nosso desejo. Ernesto Bozano, ele fala que o nosso desejo, a nossa vontade são figuras plásticas que se movimentam para que nós realizemos aquilo que nós queremos. Nós atraímos para nós aquilo que nós queremos. E todos nós temos o desejo. Tem uma história muito interessante de um jovem que foi levado a um psiquiatra com depressão profunda. E o psiquiatra fala então a esse jovem: eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A ruim é que não existe remédio para o seu mal. E a segunda é que o remédio, a cura para a sua doença está no seu querer, naquilo que você deseja. Então o jovem falou: mas como assim? Eu não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de ver ninguém, não tenho vontade de ficar acordado, eu não tenho vontade de viver. Então o psiquiatra falou: exatamente, olha como você está cheio de desejo, cheio de vontade dentro de você. Você tem vontade de não se alimentar, você tem vontade de não ver ninguém, você tem vontade de não trabalhar, você tem vontade de passar o dia todo dormindo. Então o que você está expressando na própria situação que você está vivendo são vontades suas. E todos nós, é evidente que esse jovem, ele tinha situações mais profundas que foram avaliadas pelo psiquiatra. Ele tinha dificuldade de perdão, ele perdeu o emprego, não perdoava a perda do emprego, ele tinha uma pendência de herança com os irmãos, também não os perdoava. Então ele trazia uma raiva enorme do mundo, das pessoas, que ele precisava primeiramente vencer essa resistência de pedir o perdão, para se libertar, para libertar as amarras da própria vida e seguir em frente. Mas voltando à questão da vontade que nós estamos falando, então todos nós temos desejo, todos nós temos vontade, né? E na realidade o que nós precisamos é educar a nossa vontade, é dirigir a nossa vontade para aquilo que colabore com o nosso crescimento, com o nosso bem-estar. Se eu não tenho vontade de viver, eu não posso dizer que eu não tenho vontade, porque eu não tenho vontade de viver significa que eu tenho vontade de morrer. Então a vontade sempre está presente ali dentro de nós. O que nós precisamos é direcioná-la para o polo exato, direcionar para aquilo que traga para nós o bem-estar que nós precisamos para levar essa vida, para concluir a vida, e que nos dê uma situação de conforto espiritual para que nós tenhamos a alegria de estar aqui na Terra nesse momento. Então que nós possamos refletir um pouco acima disso, acima das nossas vontades, quando formos pedir a Deus, né, que peçamos
força para passar por todas as provações que nós não conseguiremos mudar. Passar por aquelas situações que nós precisamos passar. Se não passarmos agora nesta vida, certamente teremos que passar em outra, porque são lições que cabem a nós aprender. Nós não podemos delegar a outro. Então, a primeira coisa, pedir a Deus que nos dê sabedoria para aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Em segundo lugar, que Deus nos dê força, né, para suportar a provação, as provações que nós precisamos passar. Que nos dê forças para não lamentar pelos momentos difíceis que nós estamos passando, mas encontrar forças para agradecer por estar sendo ajudado nessa travessia, nesse deserto doloroso pelo qual nós estamos passando. E que nos dê sempre, principalmente, a sabedoria de pedir. Que nós sabemos pedir de maneira educada. Educada, que eu digo, dentro de uma inteligência, de um conhecimento, dentro de uma percepção de vida, que nós possamos fazer os nossos pedidos conscientes de que nós não devemos, até para o nosso bem, e principalmente para o nosso bem, pedir aquilo que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos, porque a vida é uma grande ilusão. Se nós pedirmos que Deus nos dê uma vida primorosa sob o ponto de vista material, isso não significa que vai trazer contribuição para o nosso espírito, e por outra, poderá até trazer algumas dificuldades a mais que nós não teríamos se nós estivéssemos lutando pela própria sobrevivência. Então, pedir a Deus que nos dê força para atravessar tudo que nós tivermos que passar na vida, lembrando sempre do Cristo, que pedindo a Deus que se for possível, que Ele afaste de nós esse cálice, o cálice das amarguras, o cálice do sofrimento no próprio corpo, o cálice das dores, das desilusões, o cálice das perdas, que se Ele puder, Ele nos afaste dessas situações, afaste do nosso caminho essas situações tão difíceis para nós que somos tão pequenos, mas acima de tudo, tenha a sabedoria também de complementar isso que você está pedindo ao Pai, assim como Cristo fez. Mas, Pai, acima de tudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Graças a Deus, graças a Jesus, que Jesus abençoe a todos, né? E que brevemente nós possamos estar juntos e que nos seja possível novamente trocar aqueles abraços que nós trocamos e que tanto nos fortalecem. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.